Muito bem, bem-vindos, bem-vindas ao Criativo Vivo. Vamos fazer um texto com efeito letreiro neon aqui no Photoshop. Bora lá. E vamos aqui simplesmente iniciar escrevendo aqui um texto, tá bom? Lembrando aí, ó, que eu peguei esse background, tá, no Google, tá? Que é uma parede de tijolos. Eu digitei lá parede de tijolos, peguei aí e coloquei aqui como fundo para fazer um efeito legal, para ficar assim bem ilustrado, bem bonitão, tá bom? Então, ó, eu vou vir aqui na ferramenta texto, tá? Deixei selecionado a cor branca, tá bom? E aqui, ó, eu escolhi a fonte Ink Free, tá bom? Você pode escolher uma outra aí de sua preferência, tá bom? Isso dá certo aí com qualquer fonte. Eu achei essa aqui bacana, acho que dá um efeito legal para o que eu quero fazer, para o que a gente está pretendendo aqui, tá bom? Então, ó, vou escrever aqui, ó, criativo, tá bom? Eu achei esse tamanho aqui pequeno, tá? Eu quero um negócio maiorzão, então eu vou clicar aqui no atalho Ctrl T, tá? Que vai ativar, ó, essa janelinha aqui, que nada mais é do que o redimensionamento. Então você pode pegar aqui, ó, tá bom? Uma dessas pontas aqui, pressiona o Shift e arrasta, tá? Para você fazer o aumento aí da fonte selecionada, tá bom? Da camada selecionada, tá? Se eu não me pressionar o Shift, vai aumentar também, tranquilo, mas ele vai sair da proporção, ele pode sair da proporção. Se eu segurar o Shift, ele não sai, tá bom? Então, eu vou deixar desse tamanho aqui, tá bom? Vou botar aqui mais ou menos centralizado. Joia, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos vir aqui, ó, no estilo de camadas, tá? O estilo de camadas é esse íconezinho aqui, ó, que é muito importante, ele serve para fazer muita coisa bacana no Photoshop, tá bom? Tem muitos recursos bons aqui dentro, tá bem? Lembrando que a camada aqui, ó, de texto tem que estar selecionada, tá bom? Senão a gente vai aplicar as propriedades em outra camada. Então eu vou vir aqui, ó, e vou aqui em Stroke, tá bom? E se tiver em português do Photoshop, provavelmente vai estar escrito contorno. Vamos lá. Repara que já apareceu um contorno preto aqui, ó, na minha fonte, tá vendo? E eu vou mudar, eu quero que o contorno seja branco, vou deixar um contorno branco, tá bom? E aí, ó, ficou branco, ó lá. E pronto, vou manter essas outras características aqui como estão, tá bom? Não vou mexer, vou dar um OK, tá? Ainda, ó, com a nossa camada selecionada, criativo, eu vou vir aqui em Fill, ó, tá vendo aqui o Fill? Aqui, tá? Se for em português, vai estar escrito preenchimento, se eu não me engano, tá bom? Então vamos lá, eu vou aqui abrir aqui, ó, tá em 100%, eu vou abrir aqui e vou zerar. Pum! Então, nesse momento, nós ficamos só com o contorno mesmo que a gente precisava ali para dar o efeito neon, tá bom? Eu vou transformar essa camada aqui, tá? Só essa, eu vou colocar ela dentro de um grupo, tá? Isso é importante para fazer o nosso efeito funcionar, tá? Poderia fazer sem colocar no grupo, mas vai ficar melhor se colocar, tá? Então, ó, com a camada selecionada, eu vou clicar Ctrl G, tá bom? Então ele já cria, ó, um grupo e como a camada criativa estava selecionada, ela já fica dentro do grupo. Eu posso recuar aqui a qualquer momento, ó, tá bom? E pronto. Então, ó, temos aí agora a fonte já com o contorno, sem o preenchimento e dentro de um grupo, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó, com o nosso grupo selecionado, o grupo, tá, pessoal? Vou voltar aqui, ó, nos estilos de preenchimento, nos estilos de camada, tá? E agora eu vou em Outer Glow, que aí em português para você provavelmente vai estar brilho externo. Muito bem, abrimos aqui o nosso painelzinho de configuração. Aqui tem uma cor que ele já me sugere, tá? Eu vou clicar aqui, ó, vou pedir uma cor azul, tá? Eu vou correr aqui, ó, tá? Vou pedir uma cor bem azulzinha, um azul bem intenso desse, bem saturadão, assim, forte, né? Vou dar um OK. Repara que já começou a aparecer um efeito aqui, ó, na minha fonte, tá vendo? De leve. E agora, ó, eu vou começar a dar uma ajustada nesse efeito aqui, tá vendo? Ó? Aqui tem uma série de recursos, tá? Para eu mexer. E eu vou vir aqui, ó, no Spread e vou aumentar um pouquinho o Spread, tá? A intensidade, tá vendo? Aumentei um pouquinho, tá? Vou botar aqui, ó. Vou deixar aqui no 27, tá? E vou aumentar aqui agora um pouquinho o tamanho, ó, que aqui para mim tá size. Então, olha lá, ó, como é que ficou bem mais intenso, né? Deixa eu ver como é que fica aqui diminuindo. Aí, estou gostando mais assim, tá vendo? A gente vai mexendo aqui, ó,
e vai colocando como a gente prefere, tá vendo? Tá? Eu acho que assim tá dando um efeito de neon que a gente busca aí, bem direitinho, tá vendo? Vou dar um ok. E olha aí, pessoal, a gente já tem um efeito de neon construído, decente, bem definido, tá? Bem bonitão. Só que eu vou fazer o seguinte, para a gente tornar isso mais interessante, para ficar mais bonito, eu vou colocar aqui um efeito que dá uma sensação de expansão dessa luz aqui. Quer ver? Muito bem, olha, eu vou criar uma nova camada. Vou deixar aqui ó, a camada Layer 1 selecionada, que é a camada onde está a nossa parede lá atrás, tá? E vou vir aqui ó, criar uma nova camada, tá bom? Quando eu clico aqui, ó, ele cria um Layer 2 exatamente em cima da camada que estava selecionada, tá? E é essa camada aqui que eu quero, certo? Vou fazer o seguinte agora, eu vou vir aqui no pincel, tá? Ó, eu já estou com um pincel grandão aqui, tá vendo? Ó, bem grandão, é mais ou menos como eu quero, tá vendo? Vou clicar com o botão direito, só para me certificar aqui mesmo, tá vendo? Ó, vou clicar com o botão direito do mouse, abriu essa janelinha e tem uma série de pincéis aqui, ó. Eu quero um pincel desse tipo aqui mesmo, tá vendo? Esse pincel que dá uma esmaecida, né? Tem um efeito que a gente procura mesmo. Esse pincel aqui ele é mais durão, esses aqui tem umas pontinhas específicas, tá? Então esse aqui que está selecionado tá legal, tá? Poderia ser esse aqui, tá? Mas vou manter esse aqui, pronto. Aí, ó, agora eu venho aqui para fora, tá? Vou centralizar aqui assim, ó, mais ou menos, tá? O círculo, né, do pincel, que tá grandão, né? Eu poderia ter escolhido aqui o tamanho também, tá vendo, gente? Que eu vim escolhendo o tamanho, tá? Ó, vou deixar ele mais ou menos do tamanho que tava, ó. E vou, opa, vou clicar, ó. Deu uma luz muito forte, tá vendo? Não é isso que eu quero. Vou clicar em Ctrl Z para desfazer. Tá? Vou escolher aqui ó, uma cor azulzinha parecida com aquela lá que a gente escolheu. Certo? E vou fazer a mesma coisa de novo. De novo, você vai entender. Calma, ó. Pum. Pronto, tá azul, mas ainda está muito forte, né? Está muito centralizado e não é isso que eu quero, tá? Mas aí a gente vai fazer o seguinte, ó, como esse brilho está nessa camada aqui, ó, na Layer 2, né? Ela vai estar selecionada, tá? E nós vamos agora controlar a opacidade desse brilho que ficou aqui, certo? Nós vamos vir aqui, ó, camada selecionada, opacidade vai estar 100%, eu vou diminuir até achar o ponto que eu quero, olha. Olha aí, ó, eu acho, ó, que aqui nos 55% para mim tá ficando bacana, tá vendo? Então eu vou dar aqui um OK. Vou fazer o seguinte também, ó. Lembra do redimensionar que eu usei com a fonte? Eu vou fazer de novo, com essa mesma camada aqui selecionada, eu vou clicar em Ctrl T. Opa, é isso mesmo, tá certo. E aí, ó, em vez de eu vou dar uma manipulada ó, nesse brilho, ó. Eu vou colocar ele mais achatadinho aqui, ó, para ficar mais perto do texto, vou esticar ele para cá, ó, para ele ficar mais perto do texto também. E aí a gente distribui melhor aqui o brilho dele, tá vendo? Então eu fiz aí ó, um efeito neon completo, bem bacana, show de bola, que você pode usar aí em diversos projetos, tá bom? É o seguinte, eu vou fazer mais um aqui, para você ver também que tem uma outra maneira de fazer, tá? Ó, eu vou clicar aqui novamente na ferramenta de texto, tá? Vou escolher aqui a cor branca, tá? Aqui, vamos voltar para o branco. Vou selecionar novamente aqui ó, a camada de texto. Vou clicar aqui embaixo, vou escrever vivo. Tá vendo? Para ficar criativo, vivo, como é o nome do nosso canal. Vou aumentar aqui um pouquinho, ó, alinhar aqui no final, mais ou menos perto, tá? Não precisa estar exatamente alinhadinho, não, tá? E aí, o que acontece? Como essa fonte aqui, essa letra aqui, esse letreiro aqui está menor, tá? Eu não vou utilizar o contorno dele para fazer o efeito neon, vou utilizar ele mesmo, tá? Então, em vez de eu adicionar o efeito, né, o contorno e tirar o preenchimento, eu vou direto fazer o efeito assim como ele está, tá? O que eu posso fazer? Ó, eu vou vir aqui, ó, volto no estilo de camada, certo? Vou lá agora, não vou no stroke, tá, pessoal? Não vou mexer no contorno. Vou no outer glow, ou seja, no brilho externo. E dessa vez, ó, vou vir aqui na cor e vou escolher um letreiro rosa,
tá? Um rosa choque assim bem intenso. Eu vou botar aqui assim. E pronto, temos aqui um rosa choque. Então, eu vou voltar aqui, ó, para regular a intensidade ali, ó, do nosso efeito neon. E olha lá que bacana que está ficando. Tá vendo? Eu poderia fazer esse efeito que eu fiz aqui atrás também, né, para ficar aqui, ó, essa projeção azulada na nossa parede, mas como é um letreiro menor, né, ele faz menos esse efeito, provavelmente não iria aparecer muito. Então, eu acho que a gente pode deixar assim, né? A gente já tem um efeito satisfatório de um letreiro neon, tá? De duas formas aí que eu mostrei para você, tá joia? Então, agora só falta você se inscrever no canal e dar aquele like, tá? Para você ficar sempre ligado nessas dicas de projetos muito bacanas, tá? Mas da maneira mais simples possível. A ideia aqui é a gente fazer da maneira simples, tá? Não é para quem é designer profissional, a gente quer simplificar a tua vida, tá joia? Então, até o próximo vídeo. Valeu!